Fala galera, aqui com vocês de novo o professor Marquinhos e a gente vai trabalhar mais uma aulinha aqui dentro da histologia, né? Na verdade, é a nossa última aula. A gente já trabalhou tecidos epiteliais, duas aulinhas de tecidos conjuntivos, vimos tecido muscular e agora a gente vai trabalhar tecido nervoso, tá? Bom, o tecido nervoso, ele é um tecido que não tem subdivisões. Como lá no epitelial era dividido em epitelial de revestimento e granular, o conjuntivo tinha aquela montoeira de subdivisões, o muscular era muscular liso, estriado esquelético, estriado cardíaco. Aqui não, é tecido nervoso, ponto. Lembrando que nessa aula a gente vai focar tecido nervoso. Funcionamento das células, quais são as células, né? A gente não vai falar de sistema nervoso central, periférico, né? Isso a gente vai ver depois lá na fisiologia, na aula de sistema nervoso. Aqui a gente vai focar no funcionamento do tecido especificamente, tá? Então, quando a gente fala de tecido nervoso, a gente já pensa em quem, cara? Neurônio, né? O neurônio é o grande protagonista, né? A grande estrela do tecido nervoso. Mas o neurônio não é a única célula do tecido nervoso. A gente tem um grupo de células chamadas de células da glia, mais conhecidas como gliócitos até, ou ainda chamadas de neuróglias, tá? As células da glia, gliócitos, neuróglias, são células que vão atuar em função dos neurônios. O neurônio é o grande protagonista do tecido nervoso. Ele é o cara que vai fazer, né, o transporte de impulso nervoso. Tudo o que acontece no teu corpo, cara, depende de impulso nervoso. E o neurônio vai fazer esse transporte, essa transmissão do impulso nervoso. Mas os gliócitos, as células da glia, as neuróglias, trabalham em função dos neurônios, trabalham para os neurônios, tá? Nós temos três tipos principais, a gente tem subdivisões aqui, mas são três tipos principais de gliócitos, tá? As células microgliais, ou micróglias, os astrócitos e os oligodendrócitos, tá? Então são três tipos, micróglias ou células microgliais, os astrócitos e os oligodendrócitos são os três tipos de células da glia. Essas células trabalham em função dos neurônios, elas trabalham para os neurônios poderem fazer, né, o trabalho deles, certo? Então vamos lá. Os oligodendrócitos, que a gente tem como principais exemplos as células de Schwann e as células satélites, são atuantes na sustentação, na produção da bainha de mielina, que a gente vai ver depois, para que serve a bainha de mielina lá do neurônio, e o isolamento elétrico que essa bainha de mielina faz, que é muito importante. Tá? Então, os oligodendrócitos vão trabalhar na sustentação, produção da bainha de mielina e isolamento elétrico. Né? O principal dos oligodendrócitos é as células de Schwann. Tá? Os astrócitos vão fazer a manutenção metabólica e cicatrização do tecido nervoso. Lembrando que neurônios são células permanentes, vocês viram lá na citologia, classificação de divisor zero, né? Então são células que você não fabrica, células novas, mas o tecido nervoso não é feito só de neurônio. Então, você tem cicatrização do tecido nervoso sim, de nervos e tal. E aí quem faz essa cicatrização são os astrócitos. E as células microgliais ou micróglias atuam na defesa. É como se fosse um glóbulo branco específico dentro do tecido nervoso. Porque você não pode ter infecções lá no tecido nervoso, no encéfalo e tal, né, gente? Então, você tem as células microgliais sendo um reforço a mais na defesa lá no tecido nervoso. Certo? Muito bem. E aqui a gente tem, então, o neurônio, né? O grande protagonista do tecido nervoso. Certo? Gente, os neurônios, eles são desenhados assim normalmente, tá? Mas saibam que boa parte dos nossos neurônios tem uma constituição diferente, na composição que é assim. Ó. Cada neurônio ele tem dendritos, corpo celular e axônio. Cara, dendrito basicamente é prolongamento da membrana, expansão de membrana. O corpo celular é onde fica o citoplasma quase todo e o núcleo, é o corpo celular. E o axônio, que é esse prolongamento aqui, tá? Aí tem o axônio e ele tem suas terminações. O axônio, ele é prolongamento de membrana, mas tem um pouquinho de citoplasma aqui no axônio também, tá? Então, dendrito é prolongamento de membrana, o corpo celular, tá? É o núcleo e a maior parte do citoplasma, o axônio é prolongamento de membrana, mas com um pouco de citoplasma aqui também, tá bom? Galera, a gente desenha neurônio assim. Ele é um neurônio, né, mais comum, mas boa parte dos nossos neurônios é assim, ó, tá? Você vai ter aqui, tá, o corpo celular, né? Aí você vai ter aqui assim, ó, tá? O axônio, beleza? Aqui. E você vai ter aqui assim, ó, os dendritos pro ladinho,
tá? Os dendritos. E aí você vai ter assim, ó, uma divisão de axônio e dendrito para um lado e corpo celular para o outro. Tá? A gente vai chamar o conjunto de corpos celulares de gânglios nervosos. E o conjunto de prolongamentos de neurônio, que é dendrito mais axônio, a gente chama de nervos. Vamos falar os nervos. Lá na aula de sistema nervoso a gente vai voltar nisso aqui e falar com um pouquinho mais de detalhes, tá? Então, ó, são 3 partes principais de todos os neurônios: dendrito, corpo celular e axônio, tá? Esse axônio, percebam aqui no desenho, ó, ele pode ter, o axônio pode ter, tá? Uma cobertura, perdão, de um lipídio chamado mielina. Então tem aqui células de Schwann, que são, né, oligodendrócitos, são tipos de gliócitos, que vão produzir essa bainha de mielina, é um lipídio que cobre o axônio de alguns neurônios, e a gente já vai entender daqui a pouquinho para que serve essa bainha de mielina, tá bom? Aqui tem uma outra figurinha de um neurônio, tá? Mostrando aqui, ó, o corpo celular, os dendritos, o axônio, né? A bainha de mielina. Percebam que a bainha de mielina ela não é inteira, ela é feita de vários pedacinhos. Tá? E o espaço entre um pedaço e outro da bainha de mielina a gente chama de nó neurofibroso, tá? Ou ainda posso chamar, tá, de nódulo de Ranvier, beleza? Que é o sobrenome do cara que descobriu essa parada aqui. E a gente já vai entender qual a importância desse nódulo aqui, desse espacinho entre os dois pedaços aqui, né? Entre os pedacinhos da bainha de mielina, tá? Existem aqui, ó, corpúsculos que ficam no citoplasma, são chamados de corpúsculos de Mills, tá? Que aparecem aqui nos neurônios também, beleza? Galera, a gente tem uma divisão lá no tecido nervoso de substância cinzenta e substância branca, tá? Olha só, o que é substância cinzenta? Eu acabei de falar aqui de gânglio, que é conjunto de corpos celulares, e de nervos, que é conjunto de dendrito e axônio, tá? Galera, substância cinzenta é principalmente formada de corpos celulares. Não quer dizer que não pode ter ali um dendrito e um axônio, pode, pedaços de dendrito e axônio, mas principalmente corpos celulares. E substância branca, principalmente, né, dendritos e axônios. Tá? No encéfalo, vamos pensar no sistema nervoso central, que é encéfalo e medula. No encéfalo, você tem externamente substância cinzenta e internamente substância branca. Na medula inverte. Na medula vai inverter e a gente vai falar disso também lá na aula de sistema nervoso. Tá? Bom, galera, agora a parte mais importante da nossa aula. A gente vai trabalhar a propagação do impulso nervoso. Tudo o que acontece no teu organismo depende de impulso nervoso. Tá? Para você falar, para o teu coração bater, para você pensar, para tudo que acontece no teu corpo tem impulso nervoso acontecendo. O impulso nervoso ele é um impulso eletroquímico. Tá? É eletricidade gerada por uma diferença de potencial elétrico aqui, certo? Bom, aliás, eletricidade gerada por uma diferença de potencial elétrico por conta de compostos químicos, basicamente, principalmente sódio e potássio. Eu tinha falado de sódio e potássio, vocês veem lá na citologia, a bomba de sódio e potássio, a gente vai aplicar ela aqui, tá? Galera, o impulso nervoso sempre vai seguir um caminho, que é o seguinte: do dendrito de um neurônio para o corpo celular para o axônio do outro. Você nunca vai ter um impulso nervoso vindo do axônio em direção ao dendrito. O caminho é sempre. Pensa no neurônio como uma estrada de mão única. Dendrito, corpo celular, axônio e neurônio. Aí vai ter a sinapse, que é o espaço entre dois neurônios, a gente já vai falar mais. E aí vai ter o dendrito, corpo celular, axônio do outro neurônio. Sempre assim. Dendrito, o corpo celular, para o axônio. Tá? Você não vai ter um impulso nervoso no sentido contrário. Tá? Por isso, você sempre vai ter uma linha efetora e uma linha, né, que a gente chama de linha, né, motora, e uma linha sensitiva. Tá? Então, você vai ter uma linha neuronal que percebe o estímulo e outra linha que responde. Vamos lá. Alguém pisou no dedão no meu pé. Tem sensibilidade lá. Vai vir uma linha neuronal, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio. Vai vir, né, do dedão do pé até o meu sistema nervoso central, que vai interpretar. Opa, é pressão, é dor e tal. Beleza, interpretou. Ele vai emitir uma resposta. Só que essa resposta não pode vir, né? Essa linha trouxe o estímulo, a resposta não pode vir aqui. Tem que ter uma outra linha, que aí vai ser dendrito, corpo celular, axônio, para trazer a resposta. Tá? Então você tem uma linha, né, que a gente chama de linha sensitiva, aferente, e
ele tem a linha, né, efetuadora, né, eferente ou motora. Às vezes a linha sensitiva e a linha motora se comunicam direto, mas muitas vezes existe um neurônio associativo, um neurônio que faz associação entre o estímulo que veio da linha sensitiva e a resposta que tem que ir para a linha motora. Tá? Muito bem. Galera, para que esse impulso nervoso aconteça, a gente precisa, né, de sódio e potássio. O que acontece aqui? A gente sabe que o sódio é, tá, um íon positivo, Na+, é um cátion, mas o potássio também é. Só que nesse contexto aqui, tá, a gente precisa criar uma diferença de potencial elétrico. Nesse contexto, o sódio vai ser o nosso íon, nossa carga positiva. Já o potássio vai ser a nossa carga negativa. Eu sei que potássio é um íon positivo, é um cátion, mas aqui nesse contexto, diferença de potencial, ele vai ser o nosso polo negativo. Tá? Beleza. Galera, olha só. Existe uma tendência natural ao equilíbrio. Então, a tendência natural da parada, olha só, isso aqui é o esqueminha de um neurônio. Então, percebam que tem mais sódio fora e mais potássio dentro. Fora da célula tem que ter mais sódio do que potássio. Dentro da célula tem que ter mais potássio do que sódio. A tendência é equilíbrio. Só que se equilibrar, não vai ter diferença de potencial. Se ficar iguais as concentrações de sódio e potássio dentro e fora, a gente vai ficar zerado, né? Vai ficar equilibrado. Aí não tem impulso não tem impulso nervoso, que é o impulso eletroquímico. Eu preciso ter um polo positivo e negativo. Então eu preciso manter esse desequilíbrio. Para manter o desequilíbrio, eu tenho que usar a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela vai contra o equilíbrio, né? Ela mantém o desequilíbrio e para isso gasta energia. Vocês viram lá na citologia a bomba de sódio e potássio. Tá? Galera, então eu preciso, para que o neurônio esteja, né, passível, para que ele consiga transportar o impulso nervoso, eu preciso ter mais sódio fora e mais potássio dentro. Então eu preciso manter a bomba de sódio e potássio, né, deixando esse desequilíbrio acontecendo. Ok? Muito bem. Aí vamos lá. O neurônio está polarizado quando eu tenho mais sódio fora, mais potássio dentro, numa proporção de 3:2, geralmente. Tá? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho um neurônio em repouso. Ele está polarizado e está em repouso. A bomba de sódio e potássio mantém essa polarização. Mais sódio fora, mais potássio dentro. Então, ele está em repouso. Tá? Aí, olha só, gente. Eu vou ter, tá, em repouso, ó, mais sódio fora, mais potássio dentro. Para ter a ação, eu tenho uma onda de despolarização, porque polarizado é repouso. Polarizado é potássio fora, né? Aliás, é sódio fora e potássio dentro, né? Positivo fora, negativo dentro. Para ter uma ação, eu tenho uma onda de despolarização, ou seja, é uma inversão. A entrada de sódio e a saída de potássio, uma inversão. Isso é a despolarização que gera a ação, o impulso nervoso em si. Tá? É uma onda de despolarização. Tá? Então, olha só, o potencial de ação, tá, é quando eu tenho o impulso nervoso acontecendo. Então, ó, aqui está polarizado, tá vendo? Positivo fora, negativo dentro. Aqui, ó, aqui está despolarizado. Né? Aqui despolarizou, porque eu tenho a ação acontecendo. Certo? Eu vou desenhar aqui no quadro para vocês, né? E aí vocês já vão entender um pouquinho melhor. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor como acontece no desenho aqui. Vocês vão ter esse slide disponível lá, mas, né, eu vou colocar no desenho aqui no quadro, ok? Vamos lá então, pessoal. Vocês já sabem que desenhar é o meu forte, né? É só um desenho esquemático para explicar melhor essa história da condução do impulso nervoso, a relação aqui do sódio e do potássio, tá bom? Olha só, lembra que para tudo que acontece no corpo a gente tem transporte de impulso nervoso. O que eu desenhei aqui para vocês? Tá? Desenhei o mesmo neurônio em 3 instantes diferentes. Instante 1, instante 2 e instante 3 no mesmo neurônio. Esses instantes estão distantes entre si por frações de segundo, tá? Então, olha só. Eu desenhei as cargas elétricas somente aqui num pedaço do axônio,
mas vocês têm que lembrar que o impulso nervoso ele vai pela superfície do neurônio, parte de fora do neurônio, e aí ele vai passar tanto pelo dendrito, quanto pelo corpo celular, quanto pelo axônio. E lembra que o axônio, tanto o dendrito como o corpo celular, são estruturas tridimensionais. Então tem em toda a superfície, né, do dendrito, do corpo celular e do axônio, tem as cargas. Eu só desenhei aqui em cima para facilitar, né, mas não quer dizer, pensa em estrutura tridimensional, então tem todas as partes aqui. Tá? Então vamos lá. Aqui o neurônio está em repouso, ele está polarizado. Polarizado significa cargas positivas em maior quantidade fora e negativas dentro. A parte de fora está positiva, a parte de dentro está negativa. Ou seja, mais potássio, mais sódio fora do que potássio e mais potássio dentro do que sódio. Lembra que o sódio, vermelhinho, é o nosso positivo, potássio, azulzinho, é o nosso negativo. Tá? Esse é o neurônio em repouso, polarizado, positivo fora, negativo dentro. O que vai acontecer? Quem é que mantém essa diferença? Bomba de sódio e potássio. Então você está gastando energia para que o neurônio tenha potencial, para que ele possa transmitir o impulso nervoso. Tá? O que vai acontecer? No instante 1, agora a gente vai esquematizar que o impulso nervoso chegará no trecho A do neurônio. Perceba que eu dividi o neurônio em 3 trechos, tá? O trecho A, trecho B e trecho C. Então, no instante 1, o impulso nervoso estará chegando no trecho A do neurônio. Tá? O que vai acontecer? Quando o impulso nervoso chega, ocorre uma onda de despolarização. Vai parar a bomba de sódio e potássio e no início vai ter difusão, onde vai acontecer, tá? Por difusão, a entrada de sódio e a saída de potássio. Então, o que aconteceu no trecho A, pessoal? Despolarizou. Polarizado é positivo fora, negativo dentro. É repouso. É neurônio sem ação. Agora, no instante 1, a ação chegou no trecho A do neurônio. Então, o trecho A despolarizou, tá vendo? Ele está despolarizado. Então, no instante 1, o neurônio tem a sua ação, o impulso nervoso, passando pelo trecho A. Lembrar que eu tenho o impulso nervoso sempre nesse sentido, né? Dendrito, corpo celular, axônio. Quando a gente vai para o instante 2, o que vai acontecer no instante 2? Como o impulso nervoso está indo para lá, no instante 2, a onda de despolarização chegou no trecho B. E galera, o trecho B, né, está despolarizado, a ação. O trecho A, por conta da bomba de sódio e potássio, ele repolariza, ele volta ao normal. Então, o impulso nervoso no instante 1 está no trecho A, mas ele está indo para lá. Quando ele chega no trecho B, o trecho A volta ao normal. O trecho A repolariza, ele volta ao normal. É claro que eu estou desenhando em pedaços para a gente conseguir ver. Isso não é uma coisa em pedaço, é uma onda, né? Então aqui está despolarizado, quando está despolarizando aqui, aqui já está repolarizando, está voltando. É uma onda. Mas então, se a gente for dividir em trechos, como no instante 2 o impulso nervoso está indo daqui para cá, a onda de despolarização chegou no trecho B, o trecho B inverteu, entrou sódio e saiu potássio, o trecho A volta ao normal. O sódio sai de novo, o potássio entra de novo, ele voltou ao normal. A bomba de sódio e potássio faz isso. O que vai acontecer no instante 3? O impulso nervoso vai chegar no trecho C do neurônio. O impulso nervoso chega no trecho C. O trecho A já tinha repolarizado e o trecho B vai repolarizar também. Né? O impulso nervoso no instante 2 está no trecho B, despolarizado. Quando ele chega no trecho C, o trecho B despolariza. Tá? O trecho B repolariza. Quando o trecho C, né, recebe o impulso nervoso, despolariza. O trecho B vai repolarizar, volta ao normal. Tá? Então, esse é o esqueminha de uma condução de impulso nervoso em um neurônio. Claro que depois a gente vai ver como ele passa de um neurônio para o outro, mas aqui é em um neurônio. Tá? Espero que esse desenho tenha ajudado vocês aí para entender, tá bom? Pessoal, então olha só, ainda falando sobre transporte de impulso nervoso lá no neurônio, pode aparecer para vocês lá no vestibular um gráfico relacionado a isso. Lembra que dentro do neurônio de repouso, dentro da célula cargas negativas, fora da célula cargas positivas. Então está lá, em torno de repouso, em torno de 60 milivolts negativos, né? Menos 60 milivolts. Ok? Muito bem. Aí a gente tem a ação, tá? O estímulo do neurônio, que vai então levar uma onda de despolarização. Aqui está a ação. Ó. Nesse momento, o neurônio vai bater lá perto dos 60 milivolts agora, né? Dentro, lembra a carga positiva entrando, né? E negativa saindo, e aí então está em ação. O que vai acontecer? Aconteceu a ação, vai acontecer uma onda de repolarização, vai voltar ao normal o neurônio, isso é a repolarização. Tá? Aí vai chegar um ponto, quando ele está repolarizando,
que, olha só, ele vai ficar um pouquinho abaixo, um pouco mais negativo aqui do que ele fica em repouso normalmente. A gente chama esse período aqui de hiperpolarização. Isso aqui é a hiperpolarização. Tá? Ele está repolarizando, aí ele cai mais do que o normalmente ele está e ele volta ao normal aqui. Ó. Aqui é o normal dele e aqui é a hiperpolarização. Galera, nesse período aqui, ó, tá? Esse período aqui, ó, entre o começo da repolarização, tá? E o final da hiperpolarização, daqui, ó, beleza? Traçando um plano aqui, ó, daqui, ó, certo? Até aqui, a gente tem o que a gente chama de período refratário. Cara, daqui até aqui, não adianta estimular o neurônio, ele não vai conseguir responder esse estímulo. Então, é um período onde a membrana do neurônio não adianta ser citada, ela não vai, né, responder esse estímulo. É um período onde o neurônio fica impossibilitado de responder ao estímulo. Chama período refratário. Ele vai do começo da repolarização até, né, o processo de hiperpolarização. Que é esse aqui, ó, que é onde ele está um pouquinho abaixo do que ele é normalmente. Tá? Então, esse é um gráfico que pode aparecer lá para vocês. Lembrando que para neurônio é lei de tudo ou nada. A gente não tem um estímulo parcial do neurônio. Ou ele é totalmente estimulado, o impulso está passando ou não está. É sim ou não, é tudo ou nada. Igual vocês viram lá na aula de tecido muscular, para cada fibra muscular é assim também, né? Ou tudo ou nada. Tá bom? Ok. Galera, aqui a gente tem, tá, um neurônio, tá? E a gente falou do transporte de impulso nervoso do neurônio, que vai com uma onda e tal. Muito bem. Só que a gente tem neurônios amielínicos, sem bainha de mielina, onde o transporte vai do impulso nervoso, como a gente viu antes, como uma onda. E a gente tem alguns neurônios no organismo, que são mielínicos, que têm uma bainha de mielina. Então não é todo neurônio que tem bainha de mielina. Mas os que tem, a mielina cobre o axônio. Lembra que ela não é inteira, ela é feita de pedaços em pedaços, tá? E essa bainha de mielina, ela tem espaços entre um pedaço e outro da sua bainha, tá? Esses pedaços que ficam sem a bainha, esse espaço entre um pedaço e outro da bainha de mielina, a gente chama de nódulo de Ranvier, tá? O nódulo de Ranvier, né, é esse espacinho, ou nó neurofibroso, que pode ser chamado, é esse espacinho entre um pedaço e outro da bainha de mielina. Qual que é o problema, gente? A mielina é um lipídio. E o lipídio, ele é, tá, um isolante elétrico, ele não passa eletricidade. O impulso nervoso, ele, lembra do caminho do impulso nervoso? Dendrito, corpo celular axônio, quando chega aqui, opa, ele não consegue passar. Porque eu tenho um isolante elétrico. Como ele não consegue passar como uma onda, o que ele faz? Ele pula por um pedacinho onde não tem a bainha, que é um nódulo de Ranvier, ou um nó neurofibroso. Aí ele vai chegar aqui e vai bater num outro pedaço da bainha, ele vai pular para cá. Quer dizer, num neurônio mielínico com bainha de mielina, o impulso nervoso não vai com uma forma ondulatória, ele vai de forma saltatória, pulando de um ponto a outro aqui onde não tem a bainha, ou seja, de um nódulo de Ranvier para outro. Aí esse impulso vai mais rápido. Quer dizer, neurônios com bainha de mielina, neurônios mielínicos, transportam o impulso nervoso mais rapidamente do que os neurônios amielínicos, sem a bainha. Então, para isso serve a bainha de mielina. Além de dar uma proteção para o sono e tal, ela serve para aumentar a velocidade do impulso nervoso. Então, neurônios mielínicos, tá, são geralmente neurônios de resposta, você responde muito rápido, né, porque, né, você tem a bainha de mielina acelerando esse processo. A condução de impulso não é mais ondulatória, é saltatória de um nódulo a outro de Ranvier. Bom? Bom, galera, nós vimos como é que funciona a transmissão do impulso nervoso no neurônio. Agora, lembra que os neurônios, eles formam cadeias, né? Você tem aqui um neurônio, tem aqui outro neurônio. Então, eu quero saber como é que esse impulso nervoso vai passar, né, do axônio desse neurônio para o dendrito desse outro neurônio aqui, ó. Tá? Então, como é que passa? Porque, olha só, gente, um neurônio não pode encostar no outro. Um neurônio não pode encostar no outro. Até porque, lembra que em repouso esse tem carga positiva fora, esse tem carga positiva fora. Tem que eles, né, vão se repelir aqui, beleza? Se repelem. E o impulso nervoso, né, ele é um impulso eletroquímico e a eletricidade precisa de um meio físico para passar. Não existe, né, a eletricidade passando no nada. E tem algumas substâncias que não transportam, não transmitem, né, que não conseguem transportar eletricidade. Por exemplo, madeira, né, água pura, né, porque a água com sais minerais transporta, a água pura não, né, a água destilada não. Então o que acontece, cara? A sinapse é o espaço ou entre dois neurônios
ou entre um neurônio e um músculo, porque o neurônio traz a mensagem para o músculo movimentar, ou entre um neurônio e uma glândula, que vai fazer uma secreção lá, por exemplo, glândula salivar, glândula sebácea e tal. Então, olha só, você tem sinapses como espaço ou entre um neurônio e outro, que é a sinapse interneuronal, a mais comum de aparecer. Tem a sinapse entre o último neurônio da cadeia, ou o primeiro neurônio da cadeia, e um músculo, tá? Que é a sinapse neuromuscular. E tem a sinapse entre, né, o último neurônio da cadeia e uma glândula. Então aqui pode ser glândula ou músculo, certo? Então tem sinapse, né? Fenda sináptica pode aparecer com esse nome também. É entre dois neurônios, ou entre neurônio e músculo, ou entre neurônio e glândula. O que acontece, cara? Não há um contato entre esses neurônios, tá? Aí então eu tenho que ter alguma substância que preenche esse espaço aqui, tá? Vamos falar sobre isso agora. Galera, a sinapse é um espacinho entre dois neurônios. Vamos pensar na sinapse, né, interneuronal, beleza? O que vai acontecer? O que preenche o espaço aqui para dar continuidade para esse impulso nervoso passar é um neurotransmissor. É uma substância proteica, natureza proteica, tá? Que é um neurotransmissor. Alguns autores chamam de neurohormônio. É que hormônio é que fica na corrente sanguínea, mas o termo neurohormônio é diferente de hormônio, tá? Esse neurotransmissor vai dar continuidade para esse impulso nervoso. Aí percebam, olha só, eu tenho aqui o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, tá? Antes da sinapse, depois da sinapse. O neurônio pré-sináptico, a partir das terminações do seu axônio, libera, ele fabricou aqui o neurotransmissor, tá? Fabricou aqui o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai passar aqui, né, veio do corpo celular, com o axônio e tal. No final, ele vai formar vesículas, lembra do Golgi? O Golgi faz a secreção de proteínas que são fabricadas para serem secretadas. Então, essa vesícula aqui vai jogar aqui o neurotransmissor para a sinapse. E o neurônio, os dendritos do neurônio pós-sináptico, tem proteínas para receberem esse neurotransmissor. Então, esse neurônio pré-sináptico libera o neurotransmissor, o neurônio pós-sináptico tem que ter nos seus dendritos proteínas que vão receber esse neurotransmissor para dar continuidade. Claro que isso, né, gente, é em frações de segundo, tá bom? Beleza, então aqui a gente já sabe o que é uma sinapse, tá? Esses neurotransmissores, aqui está só uma animaçãozinha mostrando isso, né? O neurotransmissor saindo aqui pelas vesículas, ó, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho, né, o neurotransmissor, vai para as vesículas, o impulso chegando aqui, vai para as vesículas aqui, o neurotransmissor sai do neurônio pré-sináptico e vai para o pós-sináptico, sendo recebido, dando continuidade ao impulso. Essa paradinha aqui é um impulso nervoso. Então ele foi continuado por conta desse neurotransmissor que preenche o espaço, porque o neurônio não encosta no outro, fisicamente. Tá? Beleza. Galera, os neurotransmissores são vários, a gente fala dos principais aqui. Tá? A acetilcolina é um neurotransmissor que atua aqui, sendo responsável pela memória, atenção, aprendizado, além de ser um neurotransmissor responsável por movimentos musculares, para você falar, caminhar, escrever e tal. Acetilcolina é o mais comum, está na maior parte do tempo aqui nos nossos neurônios, tá? A serotonina está relacionada à ansiedade e agressividade. Mas Marquinhos, a gente tem que ser ansioso e agressivo? Tem, cara, em alguns momentos. A gente humano talvez nem tanto, mas pensa num ambiente, né? Um bicho no ambiente natural. Se ele não tiver ansiedade, se preocupar com ter alimento e tal, ele pode morrer de fome. Se ele não for agressivo na defesa do seu território, dos seus filhotes, na busca por alimento, ele pode também ter problemas. Então tem uma certa ansiedade e agressividade necessária, né, a alguns animais. O ácido gama-aminobutírico, conhecido como GABA, ele inibe o encéfalo nas situações de medo. Então ele atua no controle do medo e ajuda, então, por isso, na coordenação dos movimentos. Por isso, quando às vezes tu fica, né, tá com muito medo, você pode não ter, né, os devidos movimentos, pode travar e tal. Tá? A noradrenalina atua junto com um hormônio chamado adrenalina na excitação física e mental. Tá? Então, quando você toma um susto, né, quando alguma situação te deixa muito apreensivo e tal, tu libera a noradrenalina. Ela acelera o batimento cardíaco, acelera a respiração, né, dilata a pupila, só que tu não pode ficar, né, a vida inteira sob descarga de noradrenalina, porque senão vai sobrecarregar teu coração, vai acelerar demais, o gasto energético aumenta também, ela promove a glicogenólise, né, a quebra de glicogênio gerando energia, tá? E depois de uma descarga de adrenalina, quando está baixando a adrenalina, promove o bom humor. Tá? E a dopamina e a endorfina
são hormônios relacionados, perdão, são neurotransmissores, né, não hormônios, neurohormônios ou neurotransmissores relacionados com a sensação de prazer e bem-estar. Então, o uso de drogas, por exemplo, por que o cara se sente bem usando droga? Dopamina e endorfina sendo liberados. Por que ele se sente bem comendo um chocolate? Libera dopamina e endorfina. Claro que em proporções menores. Tá? Agora, o problema é que o uso de drogas pode levar o teu organismo a não aceitar mais pequenas quantidades de dopamina e endorfina, levando ao vício. A gente pode ter um outro momento aí para falar sobre a ação das drogas direitinho, tá? Mas assim, quando uma pessoa é dependente química, é porque ela depende da droga produzindo uma grande quantidade de dopamina e o corpo dela não consegue mais ficar satisfeito com quantidades menores. O que tem uma relação também, gente, com depressão. A depressão é quando a pessoa não tem a devida produção de dopamina e endorfina. Claro que geralmente a depressão tem um fundo psicológico, a pessoa teve algum trauma, alguma coisa que fez ela entrar em depressão. Mas às vezes está tudo bem na vida do cara e ele entra em depressão por fator fisiológico. Algum fator fisiológico, genético, ou às vezes até uma questão de desnutrição e tal, leva ele a não produzir direito dopamina e endorfina. Aí ele não sente mais prazer em nada. Isso é fisiologicamente a depressão. Tá? Claro que é uma parada muito mais complexa. Né? Muito bem. Galera, aqui tem um apanhado geral falando dos neurotransmissores, os principais, né? Noradrenalina, serotonina e tal, relacionando aqui com as situações do organismo e tal. Então, só para vocês darem uma olhadinha depois, certo? E então, para a gente finalizar, vamos fazer rapidamente uma questão da UFSC aqui. O neurônio é uma célula altamente especializada, didaticamente dividida em 3 regiões: dendrito, que é a região 1, corpo celular, que é a região 2, e axônio, que é a região 3, conforme a figura abaixo. Considere o esquema de uma célula neural, neurônio, e assinale as proposições corretas. Vamos lá. 0,1. Um neurônio em repouso apresenta concentrações de íons de sódio e potássio semelhantes às encontradas no meio extracelular. Quer dizer o seguinte, um neurônio em repouso tem quantidade de sódio e potássio igual dentro e fora da célula. Falso, né, cara? Lembra, para estar em repouso, mais sódio fora, mais potássio dentro. Se não houver essa diferença de potencial elétrico, não tem transporte de impulso nervoso, não morre, não tem como, tá? 2. Se colocar em meio hipotônico, olha só, coloquei o neurônio em meio hipotônico, então quer dizer que o meio hipotônico em relação ao neurônio e o neurônio é hipertônico em relação ao meio. O neurônio acima terá a entrada passiva de água por osmose, sendo a homeostase celular facilmente restabelecida por bombas de água que ocorrem em toda a membrana plasmática. Galera, por que essa alternativa é falsa? O termo bomba lá na citologia diz respeito a um transporte ativo com gasto energético. A passagem de água para dentro ou para fora da célula é por osmose, sem gasto energético. Falsa a 2, tá? Quando o impulso nervoso ocorre, a abertura dos canais de sódio e ocorre grande influxo desse íon para dentro, para o interior da célula, né? Através de transporte ativo. Galera, por que essa é falsa? Quando o impulso nervoso ocorre, vai abrir canal de sódio, vai entrar sódio. Lembra que o impulso é despolarização. Entra sódio e sai potássio. Mas é transporte passivo. É passivo, ok? Não é ativo. O ativo mantém sódio fora e potássio dentro. E, maior concentração de sódio fora e maior concentração de potássio dentro. Isso é o ativo, bomba de sódio e potássio. Quando tem um impulso nervoso, abre-se os canais de sódio e o sódio vai entrar passivamente. Ok? Falso. 8. O impulso nervoso ocorre sempre no sentido 3, 2, 1. Ele está dizendo que ocorre do axônio para o corpo celular e depois dendrito. Gente, vocês lembram que não, né? Vocês lembram que não. O impulso nervoso sempre acontece do dendrito em relação, dendrito, corpo celular, axônio e nunca o contrário. Então, falso. 16. Se colocar em meio hipertônico, o neurônio acima terá saída de água por osmose. Se ele colocar em meio hipertônico, ele é hipotônico em relação ao meio. Lembra que a água desloca do hipo para o hiper, né? A linha lá da osmose. Um tipo de transporte de membrana que utiliza ATP. Gente, osmose utiliza ATP? Não, né? Osmose é transporte passivo, não utiliza ATP. 32. Em um neurônio em repouso, a superfície interna da membrana plasmática é eletricamente negativa em relação à superfície externa. Repouso polarizado. A parte interna da membrana é negativa, a parte externa é positiva, mais potássio dentro, mais sódio fora. 32 é verdadeiro. Vocês lembram que numa questão da UFSC não pode não ter nenhuma verdadeira? A soma não pode passar de 99, aqui não seria o caso porque não tem 74, né? Mas também não pode não ter nenhuma verdadeira, tem que ser pelo menos uma verdadeira. Tá? É um padrão, e aí, gente, assim, ó,
padrão, macete, nada com conteúdo, mas nos últimos anos, as questões da UFSC que envolvem corpo humano, fisiologia, histologia humana, elas têm mais alternativas erradas do que corretas. É só um padrãozinho para vocês observarem aí, tá bom? Galera, obrigado mais uma vez, tá? Pela paciência aí, e vamos que vamos tocando aí nas aulas online, tá? Um abraço e até a próxima.